Então chegou o nosso tão esperado, aguardado dia. Vamos começar a trabalhar com equações. Vamos voltar a trabalhar com as equações. Só que agora o nosso foco são as equações do segundo grau. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é diferenciar, é ver qual que é a diferença de uma equação do primeiro para uma equação do segundo grau. Visualmente, a gente já percebe nas nossas colunas o aparecimento de um termo diferente, de um elemento diferente nas duas apresentações. Apareceu agora um expoente. E da mesma forma que nós classificávamos o ano passado as partes literais com seu grau, a gente somava os graus, fazia todo esse processo lá, nós também vamos classificar as equações de acordo com o seu maior expoente. No caso, em uma equação do primeiro grau, por que ela é classificada como equação do primeiro grau? Seja ela com uma única incógnita ou duas, nessas apresentações nós não temos o visual de expoente. Quando eu não tenho expoente, eu digo sempre que é 1. E se é 1, eu reconheço como expoente do expoente não. Se o expoente é 1, eu identifico como equação do primeiro grau. Agora, na equação de segundo grau, o que acontece? Nós temos aqui vários exemplos onde eu estou trabalhando uma equação de segundo grau. Mesmo que eu tenha mais elementos, ou eu tenha menos elementos, ou eu tenha simplesmente um x ao quadrado aqui, mas é equação porque eu tenho um igual separando dois termos, eu tenho primeiro termo, primeiro membro e segundo membro, né? Tem um igual separando dois membros, então é uma equação. E também classifico como do segundo grau, porque o meu maior expoente é 2. Uma forma clara, fácil e tranquila para a gente gravar. Equação do primeiro grau não tem expoente, ou eu identifico como expoente 1. Equação do segundo grau apareceu em todos os nossos exemplos um expoente 2, então uma equação do segundo grau. Bora colocar isso em prática? Vamos ver se a gente realmente entendeu quando a gente tem uma equação de segundo grau. Pausa o vídeo. 1, 2, 3, Cat 9, 10 foi. Pausou o vídeo. Faz esse exercício aí no caderno. Agora a gente vem com a correção. Pausa o vídeo, copia no caderno e já responde. Tô de olho. Tá pensando que eu não percebi que você não parou o vídeo? Para aí. Agora vem a correção. Vamos ver se a gente conseguiu entender. Então agora vamos lá, gente, vamos corrigir. Lembrando, qual que é a obrigatoriedade para eu ter uma apresentação de equação? Primeira coisa, eu tenho que ter dois membros. Eu não posso ter apenas um membro. Então, para esse meu crivo aí, tudo passou, ó. Tudo tem dois termos. Apesar da equação estar sempre igualada a zero, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, mas no que a gente conversou, quando eu tenho uma equação de segundo grau, quando eu tenho aparecimento de incógnita, de dois membros e um x elevado ao quadrado. Uma dessas minhas incógnitas tem que estar elevada ao quadrado. Então, o primeiro é uma equação de segundo grau. Segundo, x 30, não tem x ao quadrado, então não é uma equação de segundo grau. Terceiro, 3x ao quadrado, não preciso nem continuar olhando o restante, já sei que é equação de segundo grau. Menos x menos 49, professora, mas aqui também tinha só um número, não tinha duas letras, mas não apareceu x ao quadrado, então não é equação de segundo grau. Ordem diferente, o x ao quadrado está lá no segundo elemento, não tem problema. Apareceu x ao quadrado, apareceu x, apareceu dois membros, equação de segundo grau. Então, assim, a gente consegue número decimal, e daí a gente trabalha com o número decimal o tempo todo. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter agora todos os elementos como equação de segundo grau. Nós temos um único x, um número fracionário, decimal. Então, só não são equação do segundo grau, só não é classificado como equação de segundo grau esses dois exemplos, porque nenhum deles tinha um x ao quadrado. E aí, como é que foi o acerto?
Acertaram tudo, né? Tem certeza. Dando sequência aqui agora, e vamos focar 100% agora na equação de segundo grau, identificando, para quem assistiu aí o videozinho lá no final de semana, ele veio relembrando o significado de parte literal e coeficiente. Agora, o que é o coeficiente na equação de segundo grau? São as letras indicadas aqui, A, B e C, são os coeficientes da minha equação de segundo grau. Só que esse A, B e C, ele corresponde a valores numéricos. Então, o meu coeficiente A é sempre o número que está ligado a x ao quadrado. O meu coeficiente B é sempre aquele número que vai estar ligado a x, vai estar junto de x. E C é aquele que não depende de ninguém, a gente chama ele de termo independente, aquele que não precisa estar junto de nenhum outro para ser identificado. O A precisa estar junto de x ao quadrado, o B sempre ligado a x e o C é aquele que manda na parada. Eu não preciso de ninguém, eu mando aqui. Então, nesse caso, a gente observando essa equação que eu tenho aqui embaixo, eu vou dizer que o meu coeficiente A vai ser o 3, porque é quem está junto de x ao quadrado. O meu coeficiente B vai ser menos 5, porque é quem está junto de x. E o C vai ser o 4. E detalhe, letras minúsculas. Eu sempre vou trabalhar letras minúsculas numa apresentação de equação de segundo grau. E esta apresentação eu chamo de fórmula geral, forma geral de apresentação de uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau classificada como completa, ela sempre vai ter ax ao quadrado mais bx mais c. E isso é de extrema importância para daqui a pouco, quando nós formos calcular essa equação. Mas por enquanto a gente só está conhecendo, eu só estou apresentando essa equação de segundo grau para vocês. Já entendemos que uma equação, para ser classificada como equação de segundo grau, ela tem apenas duas cobranças, ou melhor, três, que tenha dois membros, né? Tem que ter elementos antes do igual e elementos depois do igual, que seja o zero, está na fórmula geral. Tem que ter incógnita, óbvio, né? Trabalhamos bastante com x, mas poderia ser outra. E obrigatoriamente tem que ter o x ao quadrado. Para ser equação do segundo grau, tem que aparecer o x ao quadrado. Agora, ainda temos uma possibilidade a mais de classificação, e essa classificação é em completa ou incompleta. Uma equação de segundo grau vai ser completa quando ela apresentar os três coeficientes A, B e C. A, sempre aquele elemento que está junto de x ao quadrado. B, o valor numérico, o coeficiente, o número que está ligado a x. E o C, aquele termo independente, aquele que não tem necessidade de aparecimento de uma letra junto dele, de uma variável, igualou a zero. Agora, se por um acaso faltar um dos elementos, eu a chamo de incompleta. Pode faltar até o B e o C, não tem problema, mas tem x ao quadrado é uma equação de segundo grau também. Então, completa quando contemplar os três coeficientes A, B e C, e incompleta quando faltar ou B ou C. Lembrando que o A, que é o elemento que fica junto de x ao quadrado, nunca pode faltar. Agora, vamos fazer as identificações desses coeficientes, A, B e C. Nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 5x menos 4. Identifica como coeficiente A o número que antecede x ao quadrado, mas não tem número antes de x ao quadrado. Não tem apresentado, mas toda vez que uma parte literal não é antecedida de coeficiente, eu digo que ela é 1. Agora, para B. B é aquele número que antecede o valor de x. Quem vem antes de x? Mais 5. Como é positivo, é indiferente eu colocar o mais ou o menos. Seria até o rançozinho da vida, né, gente, de colocar o mais. Não faz diferença. Agora, o menos, o C,
Essa aqui é a fórmula geral, positivo, positivo, mas pode ser positivo ou negativo o valor numérico, é indiferente. Então, C, o sinal acompanha o coeficiente. Aqui é menos 4, então o coeficiente de C é menos 4. Lá no próximo exemplo, isso lá nas completas. Antecede x ao quadrado, 3. Então, o 3 é o coeficiente de A. Antecede o coeficiente de B, antecede x, que é o coeficiente B, menos não sei quem. Mas eu estou vendo um x aqui. Então, eu não posso esquecer de levar o menos e eu não posso esquecer que toda parte literal não antecedida de valor numérico, eu sei que vai ser sempre 1. E o valor de C vai ser 9. Isso para as completas. Agora, nas incompletas, eu já reconheço, eu já sei que se ela é incompleta é porque falta alguém, e aí vai ser diferente, vai ser um pouco diferente. Vamos lá. A eu sempre tenho que ter, porque senão não é equação de segundo grau. Então, aqui, não antecede valor numérico, eu digo que é 1. Se, vamos colocar um 3 aqui, um 5, só para não ficar tudo a mesma coisa. Pronto, se eu não tenho um elemento, aí aqui vem a diferença. Não aparece x, então não tem, ele não apareceu, ele não existe. Então, nesse caso, se ele não existe, eu vou dizer que é zero. É neutro, é nulo, não existe, não tem nenhum valor, então o valor dele vai ser zero. Já o valor de C está apresentado. Cuidado com a ordem, não é porque veio logo na sequência que vai ser o valor de B, não. O coeficiente C é o termo independente, ele não precisa de nenhuma letra. Então, no caso aqui, o menos 6 corresponde a C. Faltou B? B não existe, não está apresentado, então é zero. Agora aqui, coeficiente de A, 5, que nós criamos, né? A coeficiente de B está apresentado, porque eu tenho número ligado a x. Se tem número ligado a x, sem expoente 2, eu digo que é B. Mas não apareceu depois, aqui não apareceu nenhum termo depois na apresentação de C, não tem nenhum termo independente. Se não apareceu C, eu digo que ele é zero. E aqui, no meu último exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado. Então, o menos acompanha o coeficiente. O coeficiente não está apresentado, não tem nenhum valor numérico, mas eu digo que ele é 1, não apareceu, mas eu estou vendo 1x ao quadrado, então é 1. Mas nesse caso, eu não estou vendo nem x, bx e nem c. Não tem nenhum outro termo antes do igual aqui. Então, eu vou dizer que o b é zero, não existe. E eu vou dizer que o c também é zero, não existe ele aqui. Diferente do 1. Eu estou vendo x ao quadrado, tem um x aqui, ó, ao quadrado, então desceu menos. Agora, se não apareceu x, se não apareceu termo dependente, eu digo que eles serão igual a zero. Ele não é apresentado, ele não existe. E agora, para fechar os nossos exercícios, nosso segundo exercício aqui, segundo e último, são só 2. Eu peço para que vocês identifiquem os coeficientes e diga se ela é completa ou incompleta. Lembrando que para ser incompleta vai faltar um dos elementos. Então, eu quero que você diga para mim, nesse caso, qual é o coeficiente de A, qual é o coeficiente de B, qual é o coeficiente C e dizer se ela é completa ou incompleta. Então, essa atividade é isso que vocês vão fazer agora. Copia aí no caderno, responde e a gente traz a correção. Nós vamos fazer a correção amanhã na nossa próxima aula, ok? Vai lá, registra e até amanhã. Beijo!